nossos corações, hoje e sempre. E com a graça de Deus, nós vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos sobre as preces pelos doentes. E dando início, vamos ver um trechinho do Evangelho e depois nós vamos fazer um estudo analítico. É necessário, pois, que nos resignemos a sofrer as consequências do meio em que nos situa a nossa inferioridade, até que nos façamos dignos de uma transferência. Isso não deve impedir-nos de lutar para melhor a nossa situação atual. Mas, se apesar dos nossos esforços não pudermos fazê-lo, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos males passageiros. Então, muitas vezes, passamos muitos sofrimentos, não entendemos, muitas vezes nos revoltamos. Aqui pede para que tenhamos resignação. Nós vamos depois analisar esse termo, resignação. Mas vamos buscar mais fundamentos. Muitas vezes perguntamos, por que os sofrimentos? Por que as doenças? Por que as obsessões? Por que tantos males? Não seria bom se Deus fizesse tudo maravilhoso para nós? Ele não nos criou máquinas. Ele nos deu um princípio inteligente para que nós nos desenvolvêssemos por nós mesmos. Até a fase animal, quando desenvolve-se os princípios inteligentes, são destituídos da razão, da consciência. O homem é o único animal que tem consciência. Eis porque ele perdeu o paraíso da natureza. Ele dispõe de um livre-arbítrio e toda a sua ação tem um preço. Nós vamos ver mais adiante que preço é esse, que isso tem a ver com as doenças, com os sofrimentos, com as obsessões. Leon Denis, um filósofo espírita, escreveu um livro chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Nesse livro tem uma frase inesquecível no meio espírita. A casa hoje está vazia, mas a espiritualidade é extensa.
Então eu olho para os dois lados, me perdoem vocês. O espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. O espírito dorme no mineral? Quer dizer que no mineral tem espírito? Sonha no vegetal? Quer dizer que as árvores têm espírito? Agita-se no animal? É até compreensível para nós que o animal tenha espírito. E acorda no homem. Se olharmos uma pergunta no Livro dos Espíritos, a número 23, pediram acender o ventilador para mim. A pergunta número 23 do Livro dos Espíritos. Sobre o que é o espírito. O princípio inteligente. Princípio universal inteligente. Essa é uma definição simples, sucinta. E onde é que está esse princípio vegetal, do inteligente no mineral? Vocês já perceberam que no rádio, no aparelhinho, no celular, na televisão, é cheio de eletrodos, substância eletromagnética. Não quero dizer que aquilo seja princípio espiritual. Porque na pergunta 23A, Kardec afirma que matéria sempre será matéria. Espírito sempre espírito, desde o seu princípio. Há dois elementos na natureza: espírito e matéria. Então, nós sabemos que o animal, o espírito pode reencarnar, porque ele dispõe de carne. No vegetal também existe essa possibilidade, mas no mineral também. O mineral não tem carne, não tem uma vida biológica, mas tem vida. Pega um aparelhinho, lá tem aqueles eletrodos. E conseguem fazer de um computador algo inteligente, unindo todas aquelas inteligências primitivas, ainda em estado latente, guarnecida como potencial de um futuro humano, uma mônada espiritual. É como se estivesse incorporando aquela energia e conduzindo-a ao destino e à vontade de um ser superior. E o homem faz o que quer. Porque ele tem uma superioridade sobre isso.
como nós temos superioridade também às plantas, vegetais. Quantas mutações dentro da biologia está sendo desenvolvida através de biólogos, cientistas. Deus nos dá essas ferramentas, que a inteligência maior, que começamos a aprender a desvendar, como humanos. Os animais, a domesticação dos animais, tudo sobrepuja uma inteligência maior. Muito bem. Explicada então essa filosofia de Leon Denis, que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Desperta a consciência no homem, através do desenvolvimento da razão, através da ação, da responsabilidade do livre-arbítrio. E essa responsabilidade do livre-arbítrio, pelo mau uso, nos leva a problemas sérios, doenças, pelo mau uso. Doenças que são originadas na nossa consciência. São distúrbios conscienciais no espírito, que vem a projetar no seu corpo espiritual, no seu perispírito, que projeta, por sua vez, no corpo físico, na carne. Dentro desse prenúncio, vamos ver então o que diz Joana de Ângeles. Nos depósitos profundos do envoltório semimaterial, que é o perispírito, esse envoltório semimaterial, temos lá o mero postulado, que é o inconsciente pessoal. Esse inconsciente pessoal está instalado no nosso perispírito. Está gravado tudo. De todas as existências possíveis. É como se Deus nos desse, desde a nossa formação, um microcomputador, esse perispírito, esse corpo semimaterial, em desenvolvimento, em crescimento, e está instalado em nós, desde os períodos das mônadas espirituais nas formações, dos outros reinos também, no nosso inconsciente profundo, e que nós ainda não conseguimos a desvendar esses segredos, esses conteúdos. Então, temos lá o mero postulado, que é o inconsciente pessoal, como uma memória sensitiva, um gravador, um computador. Esse é o nosso inconsciente, é o nosso perispírito, que grava tudo, no qual estão arquivadas as experiências resultantes de todas as reencarnações humanas e anteriores. Ao longo do processo evolutivo a que se encontra submetido. Ao longo processo evolutivo a que se encontra submetido. Imagina você, habitante ainda, num princípio inteligente,
direcionando a vontade de um ser superior, numa partícula eletrônica, comandando aquela partícula e desenvolvendo um princípio inteligente dentro de você, a mandado de um ser superior. Começa ali o nosso desenvolvimento. Para chegarmos milhões de anos a habitar outros reinos como o vegetal, um ser unicelular. E depois, mais milhões e bilhões de anos, nos tornarmos árvores, começarmos a extrair frutos da terra e doar para a natureza. E depois, no reino animal, começando na vida aquática, bilhões de anos, nosso espírito talvez seja tão velho como dizem a idade do Big Bang. Porque isso é teoria também. Então, até chegarmos ao reino animal, para o reino hominal, e ainda nós estamos aprendendo, estamos dando os primeiros passos da autoconsciência, em de lidar conosco mesmo. Nós temos que passar por muitos sofrimentos, por muitas dores. São necessárias. Daí já vem uma resposta às dores. São experiências adquiridas. Nós adquirimos através do sofrimento também. Não basta os ensinos, porque todos nós temos uma natureza desobediente, egoica, doente, espiritualmente falando. Ainda trazemos as marcas do animalesco, do instinto, do egoísmo. O animal justifica ser egoísta, porque é instintivo. Ele precisa se alimentar. Ele precisa disputar o espaço para sobreviver. E nós? Continuamos ainda egoístas? A nossa consciência pesa. Quando ferimos alguém, quando desobedecemos aquela lei máxima de Jesus, dai ao próximo o que queirais que o próximo dê a você, nós estamos infringindo uma lei universal, consciente. Estamos agindo inconscientemente igual aos animais, instintivamente. O instinto ainda faz parte da nossa natureza, mas temos que domá-lo, temos que educá-lo, temos que ser mais forte. E ele é forte porque se apresenta como impulso de vingança, de raiva. Mas nós temos consciência. Nós não podemos nos prevalecer numa doença mental, espiritual, transformando a raiva instintiva em ódio, transformando o sucesso dos outros em inveja, em vinganças. Isso é mal nosso. E nós teremos que pagar
Se não é nesta, em outras encarnações. Porque o processo evolutivo, ele prossegue. Ele não para. Ele é dinâmico. Se eu sou um rico e miserável, eu vou pagar. Eu vou ter que passar pela miséria para entender. Se não nesta, noutra ou noutras, dependendo da minha resignação, da minha aceitação ou não. Porque o contrário de resignar-se é odiar. Resignar-se é o auto-perdão. Quando perdoamos ao próximo, também estamos nos perdoando. A resignação. No dicionário diz assim: ato de aceitação ou de aceitar uma situação difícil, seja o destino ou a vontade de um ser superior, sem revolta, sem resistência. Isso é resignar-se. Eu passo por uma doença, eu passo pela miséria, eu passo por uma obsessão, eu passo por tantas dificuldades, e eu fico lastimando a Deus. Por quê? Com os outros são diferentes? Crio dentro de mim um estado de revolta, de insatisfação. Aquilo gera doença. É uma doença espiritual que nós levamos para outras vidas, e ela pode parecer em várias formas, conforme a necessidade de cada um, como um câncer, como a lepra, como uma AIDS, e outras doenças que se manifestam. Muitas. Cabe a nós, como seres pensantes, partir para uma reflexão, refletir, pensar, uma introspecção. O que é isso, introspecção? Dirigir toda a sua atenção em torno de si próprio. Como quando Jesus disse, amai o próximo como a si mesmo. Ele pediu para que nos amássemos também. E faz parte desse amor a introspecção, a meditação, a reflexão, porque é aí que nós vamos descobrir a causa dos nossos males. Somos nós mesmos que cabe a descobrir. Porque alguns são resignados nas dores, enquanto outros se revoltam. Por quê? Será que um está dotado de sentimentos nobres, de experiências já vividas e adicionadas positivamente, com ânimo para a superação? Será que o outro é tão frágil assim? Nossos espíritos não estão sempre na mesma faixa. Aquele que se reprova vai ter que repetir de ano.
vai ter que passar pelas mesmas dores novamente. A importância da resignação, que diz lá no Evangelho, que depois no final nós vamos reler. Resignar-se é um ato consciente para que possamos construir a nossa saúde espiritual. E se passamos por uma projeção no corpo físico de uma doença, porque essa doença foi instalada primeiro no nosso espírito e passou para o nosso corpo, que é chamado modelo organizador biológico, que é o nosso perispírito. Ele reprograma o nosso corpo e repassa para o nosso corpo, para que haja uma catarse, uma limpeza do espírito, em forma de doenças, sofrimentos, dores. Em forma de pobreza. Quando estamos em condições ricas, seja de saúde ou financeira, nós temos que olhar aqueles que estão precisando dos nossos auxílios, aqueles que precisam da nossa força. Ah, mas se eu fizer para os outros, um dia eu vou precisar e não vou não ter. Oh, que miserabilidade do nosso egoísmo. Não percebe ele que Jesus vivia sem nada? E nada lhe faltava. E ele disse mais: olhai os lírios do campo, olhai os pássaros, onde não se preocupa no que comer. No entanto, os pássaros, nada lhe falta na natureza para que se alimente. E os lírios do campo, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu igual. Não vos preocupeis com amanhã, disse Jesus. Preocupeis com agora. Cada faminto que você tirar da fome é um agradecimento depois. É uma prece, é uma oração que pode te salvar. Então, gente, vou ler um trecho aqui muito interessante. Todos os males têm sua origem no egoísmo. O egoísmo é próprio do homem primitivo. Ele é o causador das doenças que têm a sua origem no espírito. De egoísmo nos animais, o egoísmo nos animais é de natureza instintiva, mas o homem é o único animal dotado de consciência. O mal na humanidade, em consequência da consciência que se desperta, sofre as dores do parto consciencial, que aflige seu corpo espiritual, que é o perispírito. O mal espiritual projeta no seu corpo semimaterial, que por sua vez projeta no corpo físico, em forma de expurgo, catarse, limpeza, limpando as chagas do perispírito e, consequentemente, a do espírito, quando resignado. Observe bem. Atente a isso. Quando resignado,
Fora disso, ele reprovará. Terá que passar outra existência, às vezes, sofrendo as mesmas dores até aprender. Tomada essa conscientização, a cura se faz como uma catarse, uma limpeza, um expurgo, de dentro para fora, partindo do espírito autoconsciente, projetando a sua cura ao corpo perispiritual, que por sua vez limpa o seu corpo físico. Jesus, sempre que curava, dizia: vá, mas não peques mais. E houve alguns que contraíram a doença de novo. Essa é a causa dos nossos males. Mas como eu posso ter uma doença incurável hoje? Como eu posso me resignar? Peça a Deus, limpe o seu coração, faça essa catarse de dentro para fora, localize dentro de si o que provocou aquele mal em outras vidas, já que nesta vida você não conhece, não sabe. Faça uma introspecção, peça ao seu protetor espiritual para que ele te mostre. E ele mostra, muitas vezes em sonhos. Sonhos às vezes esquecidos, outras vezes lembrados, mas que na hora vem à tona como uma resposta sábia para você. Foi isso que eu fiz, será? Então eu mereci tudo isso? Então procura conciliar com seus inimigos internos, pedindo perdão. Porque são seus inimigos internos, seus defeitos espirituais, que te adoecem. Nossa, estou doente por isso, mas as pessoas lá fora me veem tudo o contrário. Vê uma pessoa limpa, bonita, inteligente, sóbria. Mas eu tenho isso, essa marca no meu perispírito, e que eu tenho que passar uma borracha, apagar. Mas para isso eu tenho que me mudar, me certificar que eu me mudei. E essa pergunta eu faço até para mim. Eu descobri a causa dos meus males dentro de mim? E é bom cada um interrogar e fazer essa introspecção, porque nós somos seres imperfeitos. Aparecem em nós muitas doencinhas, muitos males. E sabemos que tudo tem cura. Todo mal que se projeta no corpo vem da alma do encarnado. Tem sua origem, na grande maioria, em vidas passadas, no que fomos errantes. Quantos erros cometemos, absurdos. Será que nós não fomos um desses governadores, um desses juízes, que se julgam deuses? Será que não fomos um desses? O que eu tenho, então, para me mudar? Interrogue-se. Todos nós temos que fazer essa interrogação e buscar auxílio dos nossos mentores, fazer a prece com a meditação, nesse encontro
deu comigo mesmo, de mim para comigo mesmo. E agradecer a Deus pela oportunidade. Assim como existe a dor, a febre, que mostram ao doente como sintomas de algum mal que tem, nosso espírito também tem sintomas para curar as nossas doenças espirituais, que estão refletidas nas nossas doenças corporais, que são sintomas. Eu tenho que trabalhar o meu espírito. Eu tenho que crescer o meu espírito, desenvolver essa potencialidade divina que está presente em mim e em todos nós. Então, nesses instantes, meus irmãos, nós vimos nessa semana, no grupo do centro, um pedido de uma prece para uma pessoa jovem, que há 10 anos vem sofrendo, e a sua mãe, pedindo oração para todas as religiões. E tem uma prece no Evangelho que diz, mas antes, vamos voltar ao Evangelho e dar cumprimento àquilo que nós lemos no começo. É necessário, pois, que nos resignemos a sofrer as consequências do meio em que nos situa a nossa inferioridade, até que nos façamos dignos de uma transferência. Isso não deve impedir-nos de lutar para melhorar a nossa situação. Mas, se apesar dos nossos esforços não pudermos fazê-lo, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos males passageiros. Assim vamos fazer agora aquela prece, aquele irmão que pediu a todos os grupos, a todos os religiosos, e como chegou a nós, vamos encaixar aquela prece do Evangelho. Ó meu Pai, de infinita misericórdia, vós sois todo-poderoso e toda justiça. E na vossa sabedoria enviastes ao Gabriel Marques Ortuchenko uma enfermidade. Voltei para ele e vos suplico. Voltai para ele e vos suplico, meu Pai. Um olhar de compaixão. E dignai-vos pôr um termo aos seus sofrimentos. Bons Espíritos, vós que sois os ministros do Todo-Poderoso, secundai, eu vos peço, o meu desejo de aliviá-lo. Dirigi o meu pensamento a fim de que possa derramar-se sobre o seu corpo como um bálsamo salutar e sobre sua alma como uma consolação. Obrigado, meu Pai, que as dores daquela família e daquele irmãozinho possam aos poucos serem balsamizadas com a bondade misericordiosa do nosso Pai. Que assim seja.